Os corruptos brasileiros, para se livrarem da cadeia, estão se articulando nas penumbras da política. Porém, desprovidos de inteligência, deixam suas intenções tão claras que fica impossível de não se indignar. Nossos políticos estão seguindo a mesma estratégia que na década de 90 sufocou a maior operação anticorrupção na Itália. Essa semana andei falando muito sobre a Operação Mãos Limpas na Itália. E o que ocorreu lá para desestruturar a operação também está ocorrendo aqui. E o próprio coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, ressaltou isso. No fim das Mãos Limpas na Itália, a pauta contra supostos abusos da justiça substituiu a pauta anticorrupção, sem que esta fosse aprovada. Várias leis passaram para garantir impunidade a poderosos. A Itália segue com o maior índice de corrupção da União Europeia. É isso que queremos para o Brasil? Eu sei que muitas pessoas não conhecem a real história da Operação Mãos Limpas na Itália. Por isso fiz questão de gravar esse vídeo, porque a informação é a melhor arma contra esses corruptos. Portanto, não esqueça de curtir e compartilhar para aumentar a nossa relevância. A Operação Mãos Limpas foi a maior ação investigativa que ocorreu na Itália. A operação, que teve início em Milão, deflagrou um grande esquema de corrupção durante a década de 90, após vários escândalos envolvendo o Banco Ambrosiano. A máfia italiana sempre foi reconhecida internacionalmente, mas foi na Operação Mãos Limpas que revelou-se suas íntimas ligações com o meio político e as forças da União Soviética. Toda história ruim tem como origem um barril de pólvora comunista. No início dos anos 90, o dissidente da KGB Vladimir Bukovsky e do ex-mafioso Tommaso Buscetta testemunharam revelando o esquema de licitações irregulares e o uso do poder público em benefício particular e de partidos políticos, algo que conhecemos muito bem aqui no Brasil. Grandes empresários pagavam propina a políticos para ficarem com as licitações de construções de ferrovias, autoestradas, prédios públicos, obras civis e até estádios. E todo esquema de poder tinha como proteção as mídias. Vladimir Bukovsky apresentou os arquivos de Moscou, revelando que toda a imprensa social-democrática da Europa tinha sido financiada pela KGB durante a década de 80. E aí, sentiu a semelhança? De 1992 a 1996 a coisa ficou preta. De um lado, os corajosos juízes que queriam acabar com a corrupção na Itália. Do outro, um governo que aparelhou quase todas as instituições. A Itália virou um campo de guerra político, onde tudo era possível. A exemplo do Brasil, a Itália também possuía vários movimentos clandestinos, que se aliaram a grupos que queriam manter a máfia no poder, como as Brigadas Vermelhas, Brigate Rosse em italiano. Essa organização paramilitar de guerrilha comunista em 1978 já havia feito uma vítima do alto escalão. O primeiro-ministro da Itália e um dos líderes mais destacados da democracia cristã na Itália, Aldo Moro. Giovanni Falcone, o juiz linha dura que inspirou Sérgio Moro a abandonar sua posição como juiz e assumir como ministro, foi morto por um membro da máfia siciliana Cosa Nostra. No mesmo ano, outro juiz seria morto pela Cosa Nostra, Paolo Borsellino, amigo de Falcone. Enquanto o país vivia uma guerra lá fora, as denúncias contra partidos políticos se amontoavam. Foi revelado que o PCI, Partido Comunista Italiano, partido este que foi remodelado em 1991 e foi chamado de Partido Democrata de Esquerda, teria sido financiado pela KGB, uma poupancinha aí de alguns milhões de dólares. Nesse ponto, o parlamento italiano foi pressionado pela opinião pública a realizar uma devassa fiscal em toda a classe política. A Operação Mãos Limpas resultou em 2.993 mandados de prisão. No total, havia 6.059 pessoas sob investigação, incluindo 872 empresários, 1.978 administradores locais e 438 parlamentares, incluindo 4 primeiros ministros. Nesse processo, a social-democracia e os socialistas foram os mais atingidos. E ao contrário do Brasil, a maior parte dos partidos políticos desapareceram, restando apenas 3 partidos: o Partido Democrático da Esquerda, o Partido Republicano e o Movimento Social Italiano, mas somente o Partido Republicano manteve a sua denominação. Porém, os políticos não se intimidaram e, com o auxílio das mídias progressistas, que começaram a questionar a operação, eles promoveram uma reformulação no sistema, aprovando leis para proteger a classe política,
e tornar as investigações quase impossíveis. Em dezembro de 1994, Antônio Di Pietro, o procurador símbolo das mãos limpas, ao término de uma audiência no Tribunal de Milão, tirou sua toga e afirmou: "Saio de cena com a morte no coração". No dia seguinte, ele afirmou: "O xerife foi desarmado. Os ladrões de gado se alegram. No salão, a festa pode começar de novo. Até mesmo o pianista tenha cuidado". Com a reforma, processos foram concluídos com sentenças de absolvição, porque as provas foram simplesmente anuladas. E com o passar dos anos, as condenações caíram um décimo. E com certeza os políticos não ficaram mais bonzinhos. Agora que já pincelei a Operação Mãos Limpas, vamos fazer uma retrospectiva dos últimos fatos ocorridos no país. As 10 medidas contra a corrupção foram desfiguradas pela Câmara, e foi introduzido um cavalo de Troia com a cara do Renan Calheiros, para barrar juízes e procuradores. O Supremo Tribunal Federal transferiu as investigações sobre Caixa 2 da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. O site The Intercept Brasil começou a publicar supostas conversas entre membros da operação, com a utilização de material criminoso. O presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu todos os inquéritos com dados do COAF. Na época, o procurador Leonardo Cardoso de Freitas, da Força Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, afirmou que a operação passa pelo seu momento mais grave. A Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público abre investigação contra o coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol. Agora, sem diálogo, sem voto nominal, a Câmara aprova a Lei de Abuso de Autoridade. Portanto, não precisa ser gênio para sabermos que os corruptos estão usando a mesma estratégia usada na Itália. E se não fizermos nada, o que ocorreu na Itália ocorrerá aqui. Portanto, se você é Sérgio Moro e Lava Jato, participe das manifestações do dia 25 de agosto. Temos que estar em peso nas ruas para mostrar para esses políticos safados quem é que manda neste país.